A graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre a fé nos move para mudanças. A graça e paz, uma boa noite a todos. A fé, a genuína fé, ela nos move para uma mudança, uma transformação, para avançarmos. No livro de Marcos, capítulo de número 10, o texto vai falar sobre um homem. Jesus estava passando por Jericó e um certo homem chamado Bartimeu, cego, começa a clamar pela misericórdia de Jesus. Então, no capítulo 10, a partir do versículo de número 46, você que tem uma Bíblia e deseja acompanhar, ou posteriormente você deseja verificar na sua Bíblia o que deve fazer, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então veja que Jesus estava passando ali por Jericó, e aquele homem com certeza estava à beira do caminho há muito tempo. Era de costume dele se assentar ali para pedir esmola, como muitos faziam naquela época. E Jesus estava passando por Jericó e não mais retornaria àquele lugar. Sem dúvida nenhuma, aquela era a grande oportunidade da vida daquele homem. Todos os dias o Senhor nos oferece oportunidades para demonstrarmos a nossa fé e nos mover para mudanças, caminharmos para uma nova vida. E este homem, ele aproveita a oportunidade, ele começa a clamar, mas o texto vai nos dizer que alguns da multidão pedem para que ele não grite, não incomode o mestre, não clame, mas ele tinha um desejo no coração dele. E esse desejo do coração, ao ver Jesus, aumenta-lhe a fé. E não apenas ele demonstra a fé, mas ele toma uma atitude. Ele não se cala diante da multidão que o impede de falar. Ele não se cala diante do obstáculo. Muitas pessoas dizem professar uma fé, mas diante dos obstáculos elas se calam. Quantas pessoas estão sendo impedidas de clamar? Quantas pessoas estão sendo impedidas de buscar ao Senhor, de invocar o nome do Senhor? Quantas pessoas estão sendo impedidas de pedir por socorro, por misericórdia, até mesmo dentro de igrejas, até mesmo dentro de religiões. Veja que Jesus está passando e aquele homem não enxergava fisicamente, mas ao saber que ali estava passando Jesus, ele manifesta a sua fé. De que maneira ele manifesta a sua fé? Clamando. E muitas pessoas estão sendo impedidas de clamar porque estão em lugares onde Jesus já não mais atua. Onde não há a palavra de Deus, a presença de Jesus. As pessoas são impedidas de clamar. As pessoas são impedidas de buscarem por socorro, por livramento. As pessoas são impedidas de buscar a cura, não apenas cura física, mas principalmente a salvação. Porque o texto vai nos falar justamente disso. Jesus vai falar: tua fé te salvou. Então veja que essa fé ela precisa de ser externada, manifestada. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. É a presença do Senhor que faz com que a fé venha a ser uma fé operante. E ela nos move para a mudança. Veja que a fé deste homem o moveu para a mudança. Ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Mas a fé fez ele clamar e mover para uma mudança. Ele sai daquele estado. Ele se levanta de onde ele está e vai à direção àquele que tem o poder de transformar a vida. O segundo ponto a destacarmos aqui
é que após ele ouvir Jesus o chamar e manifestar essa fé e tomar uma atitude que o moveu para a mudança, ele saiu do lugar, ele se move em direção àquele que pode transformar a sua vida, ele deixa para trás aquilo que o impedia de ter uma vida transformada. O texto diz assim no versículo 50. Lançado de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Na Bíblia, a NVT, o mesmo texto diz assim. Quando ouviu, parou e disse, fala para ele vir. Então chamaram o cego. Anima-se, venha. E ele está o chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Veja que no momento que Jesus o chama, ele se move em direção à mudança, à transformação, ele lança fora aquilo que o impedia de ter uma vida transformada. Ele lança fora aquilo que o identificava como alguém que dependia de esmola. Ele lança fora, ele deixa para trás aquilo que rotulava como um mendigo, como um pendente, como um dependente. Ele lança fora aquilo que o rotulava como alguém desprezível. Ele deixa para trás aquilo que até mesmo o impedia de entrar no templo de adorar ao Senhor. Ele lança fora, ele deixa para trás a sua capa. A capa era algo que os mendigos carregavam para se proteger durante o dia, se cobrir da poeira. À noite, para se cobrir do frio. Era a única proteção que eles tinham. A capa significava uma segurança para ele. Era aquilo que o protegia. Era uma segurança. Era aquilo com que identificava ele como alguém que poderia pedir esmola, que as pessoas iam se compadecer dele. Quantas pessoas estão assim? Querem seguir Jesus, mas não deixam para trás aquilo que o impede de andar com Jesus. Elas querem seguir Jesus, mas não lançam mão da sua religiosidade, não lançam mão da sua independência da religião. Quantas pessoas querem seguir Jesus, mas estão presas a dogmas de religião, estão presas a ordenanças de homens. Quantas pessoas querem seguir Jesus carregando sua capa, que o identifica como aquele que ainda não foi liberto? Quantas pessoas não largam sua capa para trás? Por isso, não se movem em direção à mudança. Estão presas. Aquele homem, ele lançou fora aquilo que ele não mais precisava. Ele não precisava mais de mendigar. Ele não precisava mais de ser identificado como um cego. Ele não precisava mais de ser identificado como uma pessoa insignificante, dependente de alguém, de esmola. Agora ele conhece o Salvador. Agora ele está liberto. Agora ele passa não apenas a enxergar fisicamente, mas ver pela fé uma transformação. Ele conhece aquele que lhe dá a vida. Ele não precisa mais de uma capa. Ele não precisa mais de algo como uma falsa segurança. Quantas pessoas precisam de tomar uma atitude dessa? E continuando, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele respondeu, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Veja que a atitude daquele homem, a fé dele o move para uma mudança, uma transformação. Ele não apenas deixou de ser um cego, mas ele deixou de ser um mendigo, um pendente. Ele deixou de ser um cego, Bartimeu, para se tornar um filho de Deus. Glória a Deus. Porque o texto vai dizer, a tua fé te salvou. Muitas pessoas precisam de manifestar essa fé e ser movidas a uma mudança, uma transformação. Muitas pessoas precisam de tirar essa capa do comodismo. Ele não ficou acomodado. Ele tirou tudo aquilo que antigamente o tornava acomodado. Agora não precisa mais disso. Agora ele tem uma fé ativa. Ele tem uma esperança de vida. Ele encontrou a salvação. E é isso que Jesus quer te dar. Quantas pessoas precisam de se libertar. E para se libertar é necessário deixar para trás tudo aquilo que outrora o tornava insignificante, um religioso, alguém dependente dos outros.
Jesus quer te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, Senhor. E muitas pessoas estão seguindo dogmas de igreja, seguindo falsos pastores, que usam até mesmo de rituais, até em ceia, usam rituais de coisas antigas. São fariseus formando fariseus. A palavra de Deus liberta. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso manifestar essa fé que nos move para a mudança. Só Cristo pode fazer isso. Quero orar por você, para que você, assim como o cego Bartimeu, deixe essa capa para trás. O texto diz bem claro aqui, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Muitas pessoas não se levantam, porque estão presos nas capas. Quero orar por você. Ó Senhor, eu te agradeço pela tua palavra e pelo teu Espírito ministrar em nosso coração. O mesmo Deus continua agindo nos dias de hoje. Teu Espírito, Senhor, é poderoso para fazer com que o homem manifeste essa fé, que o mova em direção a mudanças. Que muitos deixem a capa para trás e sejam revestidos do poder de Jesus. Sejam revestidos do Espírito Santo e não mais uma capa de dependência das coisas do mundo, mas que possam depender das coisas espirituais, a qual só o Senhor pode dar. Assim como o Senhor abriu os olhos do cego Bartimeu, abra os olhos, ó Pai, de muitas pessoas que estão cegas, presas em suas capas e cega pela religiosidade, pelo misticismo religioso, por práticas que não condiz com as Escrituras. Hoje está cheio de fariseus formando fariseus. O texto diz que o homem se libertou da capa, passou a enxergar e seguiu a Jesus. Que teu Espírito leve essas pessoas, Senhor, a se tornarem discípulos de Cristo, livres, libertas, e que possam viver enxergando pela fé as grandezas do Senhor. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe.